Alô, bom dia a todos e todas. Mais uma terça-feira aqui de entrevistas com grandes gestores e gestoras desse terceiro setor brasileiro. Meu nome é Marcelo Stravisa, é uma honra para mim estar aqui hoje com a Solange, do Instituto Ramakrishna. Vou conversar bastante com ela sobre isso. Antes de perguntarmos, saber da vida e da organização, só relembrá-los que esse evento, esse encontro, ele é online, é ao vivo, então quem está aqui ao vivo com a gente quiser começar a fazer perguntas, pode escrever, então, pode dizer de que cidades estão também, sempre é um prazer a gente poder saber de que parte do Brasil que estão, e que também quem nos assiste na versão gravada, né, tem outros canais, tem outras entrevistas que a gente tem feito toda semana, assim será, pelo menos esse ano, talvez ano que vem também, mas faça chuva ou faça sol, toda terça tem uma entrevista. E convido, então, se você está me assistindo na versão gravada, que você possa se inscrever nesse sistema nosso, que já é automático, você depois ficar já sendo lembrado sobre as outras entrevistas que acontecem toda terça. Bom, dito isso, Solange, obrigado pelo convite, é uma honra para mim estar conversando com você. De verdade, eu tenho um carinho muito especial por vocês, por a organização que eu conheci ao vivo, quando fui em Minas, né? Fiquei muito impressionado naquela vez, eu não sei quantos anos isso faz, vai fazer já uns 10 anos, mas eu fiquei muito impressionado pela qualidade profissional, pela forma, pela equipe. Então, eu vou fazer algumas perguntas nesse sentido, mas eu queria que você fizesse um resumo curtinho. O que é o Instituto Ramakrishna? Conta para nós, por favor. Bom, e bem-vinda, né? E fale um oi. Bom dia a todos também, é um prazer estar aqui, é um orgulho também estar conversando com o Marcelo Stravisa. Para a gente para quem é do terceiro setor, principalmente, é muito positivo. O Instituto Ramakrishna foi fundado por um jornalista, né, contador também, o professor Arlindo Corrêa da Silva, e agora, em fevereiro, fez 65 anos de existência. Então, é um trabalho que é focado na educação, na transformação da vida das pessoas. Nós começamos a trabalhar com crianças a partir de 6 anos, e com 14 ele vai ser aprendiz, com 16 faz curso de qualificação profissional, quer dizer, nós damos um encaminhamento de forma que ele possa sair daqui e ter uma vida, né, digna, tenha uma profissão, possa fazer faculdade, se for escolha dele. Então, a gente, por o professor Arlindo ser um contador e jornalista, a gente tem um número exato de pessoas que já foram atendidas até hoje, tem até uma colinha aqui para vocês, porque os números são muito grandes, né? Então, foram mais de 2 milhões de pessoas, né? 2.129.431. Isso até o dia 31 de dezembro de 2023. Nós temos uma equipe que vai mandando, tem uma central, uma pessoa que recebe informações de todos os coordenadores de cada projeto e que vão anotando isso durante o ano inteiro. Né? Em cada ação, se é qualificação profissional, se é o aluno. Nós temos uma produtora de vídeo, que é muito legal, viu? Que agora da próxima vez você volta para conhecer. Sim, sim. Então, o Instituto Ramakrishna, ele tem credibilidade. O professor Arlindo, ele trabalhava com a transparência, uma época que não existia isso. Ele começou a trabalhar no terceiro setor em 1955 e registrou em cartório Ramakrishna em 1959. Então, desde a partir daí, a gente tem dados de tudo, a gente tem... funcionou um tempo como internato, a gente tem a ficha de cada uma desses meninos, inclusive já digitados também, digitalizados. Então, assim, é uma história que tem pessoas que conviveram com o professor Arlindo, hoje fazem parte do Conselho Deliberativo, então, que mantém os princípios e os valores que ele tinha. Eu convivi 20 anos com ele, estou aqui há 50 anos. A minha vida, a minha trajetória toda no terceiro setor, é a coisa que eu mais amo, né? Fiz administração de empresas para entender melhor como é que funciona, como é a gestão, como cada pessoa faz as coisas, né? Não é a minha área preferida, eu gosto de comunicação também. Mas eu achei importante estar fazendo, fiz um MBA na Fundação Getúlio Vargas, de administração de organizações do terceiro setor. Na Fundação Dom Cabral, eu fiz o PDD, que é Programa de Desenvolvimento de Dirigentes.
E, desde então, você está sempre aprendendo alguma coisa que é muito importante. Agora, a gente está aprendendo inteligência artificial, né? Uau, tá up-to-date, né? Eu acho que você deve ter respondido essa pergunta muitas vezes, mas de onde vem esse nome, Ramakrishna? Por que esse nome? O que tem esse vínculo com vocês? Me conta um pouco também. Que é um nome atípico, né? Não é geralmente não é o típico. Tem muito santo, né? Organização São Judas, São José, né? Nomes de fundadores, mas qual que é a dinâmica? Por que esse nome, Ramakrishna? O professor Arlindo era um estudioso, ele lia muito, muito. E ele, inclusive, tem uma época que no Brasil não tinha livro, mas já chegava na Argentina, ele importava da Argentina ali em espanhol para conhecer o que estava acontecendo. Então, ele conheceu o trabalho desse... Era um filósofo indiano, Sri Ramakrishna, e que ele se encantou, porque ele, lá na Índia tem muitas organizações que trabalham como nós trabalhamos, quer dizer, ele nunca foi à Índia, nunca viu uma organização, e ele criou uma parecida aqui. Lá eles trabalham muito com a saúde, tem muitas universidades, então existe isso lá, mas nós não temos nenhuma ligação direta com eles. Nós somos totalmente independentes, né? Mas o nome ficou, como ele faleceu em 93, muita gente falou assim, não, troca o nome, esse nome não é estranho, todo mundo vai achar que não vai entender. Mas a gente achou que a gente devia isso a eles. E ele respeitava, de respeito. Então, ficamos com o nome, né? Então, isso aí, Instituto Ramakrishna. E aí, então, desejo dele, existe uma relação, um estudo mais aprofundado sobre essa temática, é o nome e o resto é uma metodologia de vocês mesmos, né? A gente não somos uma organização religiosa, nós respeitamos todas as religiões. O professor sempre achou que a família é quem deve, essa parte de religião, a família é quem deve colocar para os filhos, né? Então, a gente não entrou nisso. Mas eu sou espiritualista também, eu gosto de fazer meditação, yoga, faço isso há muitos e muitos anos. Né? E, Solange, bom, agora vamos então, você comentou que você está aí nessa organização, eu brinco que há mais de 2 anos, né? Você falou 50, mas quando falou, quando é muito tempo, eu falo há mais de 2. Tá bom. Fica à vontade, é uma brincadeira. Mas eu me refiro, você então, basicamente, começou a trabalhar aí. Me conta um pouco desse teu começo. Como foi isso? Eu conheci a organização, eu fui numa aula de yoga, o professor Arlindo dava aula de yoga, não Hatha Yoga, mas yoga de meditação, mantras. E aí eu fiquei encantada e fiquei sabendo que ele tinha um internato em Betim, eu sou de BH. E vim conhecer, e eu achei que aqui era o meu lugar, sabe? Era cuidar dessas crianças, eram crianças, a maioria não tinha um pai, às vezes tinha mãe, outras vezes não tinha ninguém. Então, eu achei que esse era o meu lugar. Nunca imaginei que eu ia ficar tanto tempo, não houve um planejamento estratégico, não. Mas, assim, eu descobri que esse era o caminho que eu queria, né? A vida que eu queria levar era essa. Então, eu continuei com esse trabalho. E antes disso, você já tinha trabalhado em algum lugar ou não? Esse foi um trabalho seu mesmo? Você chegou aí com o yoga, como você falou, mas já com intenção de quero trabalhar, quero ajudar, sou voluntária. Como é que foi esse comecinho, assim? Eu já tinha trabalhado assim, tive emprego em... esqueci como é que fala. Consultoras, eu trabalhei assim, antes de conhecer a Ramakrishna. Tinha empregos para pagar nos cursos e tal. Mas, assim, lá foi a primeira vez que eu fui voluntária, né? Eu lembro que eu estava fazendo uma campanha de alimentos. Aí eu falei, foi no meu bairro, eu chamei minha irmã, falei, fomos lá em cima, no começo da rua, sempre tem aquela rua de comércio, né, no bairro da gente. Sim. E aí nós fomos descendo, entrava em tudo aquele lugar que a gente achava que poderia conseguir alguma coisa, nada. Não sei se a gente não tinha prática ou estava muito envergonhada, eu sei que assim, nunca tinha feito isso. E a gente foi andando até chegar no último quarteirão, que era a área de comércio. Dali para frente só tinha residências, e aí encontramos assim, fábrica de macarrão. Aí eu falei, vamos entrar, né, vamos. Quando conversamos com o moço, explicando o que a gente estava fazendo, ele falou assim, quantos quilos que vocês querem? Aí a gente
A gente ia levar tanto não, que quando ele falou, quantos quilos vocês querem? Aí você acreditava, né? E aí nós pegamos alguns quilos que dava para a gente carregar, a gente estava a pé, e ele falou, olha, avisa o pessoal lá da organização que todo mês pode vir buscar, mas vem de carro que eu dou uma quantidade maior para vocês. Durante anos eles doaram macarrão. Então, foi a minha primeira experiência de voluntariado. A partir daí eu já fiquei, né, craque, né? Foi tranquilo. E uma coisa, Zona, porque você está me dizendo, estou tentando imaginar a cena, né? Ou seja, você fazia yoga há um tempo atrás, que também isso já não era comum. Você resolveu ser voluntária, né? Conseguiu esse macarrão, esses quilos de macarrão. Você não era uma pessoa muito normal e comum para a época, vamos dizer assim. Tinha uma coisa, era um pouco diferente. De onde você acha que vinha essa diferença? Era uma rebeldia? Era uma busca por alguma coisa? O que você acha que estava na sua cabeça naquele momento? Eu era muito curiosa, eu lia muito também, né? Eu gostava muito de ler. Então, eu buscava sempre alguma coisa que trouxesse algum conhecimento, alguma mudança, acrescentasse alguma coisa para mim. E depois eu comecei a ter um outro olhar de acrescentar para os outros também, não só para mim, né? Minha família ficou, quando eu vim para cá, porque aqui quando eu mudei para cá, eu estou falando de Betim, não tinha luz, não tinha telefone, a estrada era de terra, ônibus não tinha, ônibus de carreira, ônibus da cidade vizinha que passava aqui, a gente pegava para ir para Belo Horizonte e voltar, sabe? Então, era uma coisa assim, muito, muito mais precária naquela época. E minha família ficou muito chateada de eu vir para cá, né? Era muito nova, então. Mas, assim, depois meu pai entendeu que eu gostava, meu pai, a gente tinha uma ligação forte, e ele dizia assim, não, você é a filha que está menos trabalho, é a filha que é mais feliz que eu tenho. Então, quer dizer, era uma vida diferente para todo mundo. Minha família não custou muito a entender que... Mas quando perceberam que eu não ia mudar, que eu não ia voltar, eles aí respeitaram, porque não tinha mais jeito. E demorou muito isso? Olha, demorou. Meu pai ficou 1 ano sem conversar comigo. Olha só. Porque eu fico imaginando a cena, não deve ter sido uma coisa simples, não. Não, o lugar, meu pai já assim, não imaginava eu morar no meio do mato, porque aqui era realmente meio do mato, sabe? Uma coisa assim, meio perdida no espaço, né? Então... Hoje não, a gente está mais diferente, mas naquela época era. E indo um pouco mais atrás ainda, Solange, como é que era a tua infância? Como é que foi a tua infância? Você tinha irmãos, falou, pelo visto você que dava menos trabalho, né? Mas você era em Belo Horizonte, ou seja, você morava em Belo Horizonte, tua vida era lá, você estudava numa escola, como é que era isso? Conta um pouco da tua infância. Eu morei no bairro Santa Teresa, que é um bairro icônico de Belo Horizonte, um bairro muito legal. Minha família é descendente italiano, né? Meus avós italianos, então era uma família bem rígida, né? O italiano é bem bravo. E eu estudei escola pública, depois estudei colégio batista, depois fui para a faculdade. Então, eu tenho um irmão, né? E 2 irmãs. Nós 3 fizemos faculdade, só uma que não fez. Então, foi assim, uma vida mais tranquila, né? Não éramos ricos, era uma família mais... meu pai, inclusive, era eletricista, minha mãe tomava conta da casa. Então, ela, né? Depois, assim, cada um de nós começou a trabalhar para pagar a faculdade, essas coisas assim. Então, é uma vida tranquila, normal. E os italianos são muito próximos, muito chegados, né? A família é muito acolhedora. E aí, já então, no Instituto, você, começou então trazendo quilos de macarrão, né, para a primeira ação. E aí você começou a fazer o quê? Era trabalho com as crianças direto? Era na parte administrativa? Como é que você começou essa trajetória? Eu vim para dar aula para as crianças que moravam aqui, que eu falei que era um internato, né? Só tinha meninos, tinha 70 meninos que moravam aqui. Então, eu vim para dar aula para eles, né? Eles estudavam em escola pública. E, assim, não precisava de pessoas para ajudar a fazer o dever de casa, para aprimorar melhor os estudos, né? Aqui a escola pública de área rural, né? Em periferia, então é mais difícil, né? Assim, não tem tantos equipamentos. Então, a minha função principal foi com relação às crianças, durante muitos anos. Quando o professor Arlindo adoeceu, aí a gente começamos... tinha um grupo de jovens que ficavam aqui,
que eram voluntários, né? Alguns moravam, outros iam e voltavam de Belo Horizonte. Então, a gente começou a preocupar mais com a gestão. O professor Arlindo foi, no período que ele ficou doente, ele foi direcionando cada um de nós que estavam aqui, convivíamos com ele, conforme as habilidades e competências que cada um tinha para um setor. E foi se afastando, ele foi muito, muito altruísta nesse momento, sabe? E ele foi se afastando e deixando que a gente assumisse as coisas. Às vezes você pedia uma opinião, eu falei, não, resolve você, agora é com você. Então, ele foi uma pessoa assim, muito forte, muito altruísta. Ele deixou, quando ele partiu, em 1993, ele deixou cada um no seu lugar, com uma função, uma tarefa. Tranquilo. Então, por isso que a obra foi só não crescendo, né? As pessoas de relacionamento que eu conhecia começaram a ajudar. A gente começou a estudar, né, a pesquisar, igual eu falei, fui fazer administração para poder mexer com essa parte da gestão financeira, né? Então, ele foi uma pessoa muito especial, uma pessoa assim que transcendia muito o seu tempo, um grande idealista. Então, ele deixou assim, raízes profundas aqui na organização, nas pessoas que o conheciam. Igual eu falei com você, nós temos um conselho de 29 pessoas, grande parte conviveu com ele. Né? Então, e ele, em algum momento da vida, ele deixou tudo para se dedicar totalmente ao Instituto Amacrista, não é isso? Justamente. Dedicou. Ele era jornalista. Ele era jornalista. Nós temos uma publicação que chama O Poder, que existe há 77 anos. Era um jornal que ele editava. Ele trabalhava em rádio também, fazia as campanhas pelo rádio também. Então, quando, por exemplo, ele fazia uma campanha para conseguir, igual o telefone, não tinha telefone aqui. Então, ele publicava no jornal dele, nesse jornal, o nome da pessoa e quanto que ela doou, de todas as pessoas. Ele fazia isso, aquela transparência que a gente faz hoje, aquela coisa. Ele fazia isso lá em 1970, 70, 80. Que intuição, né? Porque isso é aquilo que eu falei na aula de ontem, uma aula que eu tenho feito também, como é importante você justamente a pessoa se sentir pertencente, né? Não é só a ideia do dinheiro dela doar, ela saber que faz parte daquilo. Ele sabia fazer isso intuitivamente. Intuitivamente. Muito legal. Era impressionante. Então, era um comunicador, então, né? Sabia se comunicar. Um grande orador. Ele falava, fazia palestras maravilhosas, ninguém piscava. Ele falava às vezes 2 horas, 2 horas e meia, ficava todo mundo assim, ó, encantado. Ele era impressionante. Uma pessoa Mas ele tinha eu não conheci, não sei, nem foto, nem nada, eu fico na dúvida. Ele era o quê? Tinha uma coisa meio santificada, assim, meio uma espécie de guru, vamos chamar assim, ou não? Era uma pessoa... Não é tanto assim, não. Inclusive, ele era paraibano, veio para Minas Gerais, e ele era uma pessoa forte, mais de 1,80 m, forte, sabe? Uma pessoa muito que impunha muito. Não tinha aquela coisa assim de muito... Para ele era inconcebível que existissem crianças abandonadas, né? Que a gente E daqueles números, você falou 70 crianças naquela época, né? Hoje em dia, num dia típico do Instituto, são quantas crianças? 250 crianças e jovens que se circulam aqui normalmente. Ano passado, a gente atendeu mais de 135 mil pessoas. Porque a gente trabalha em outros bairros e outros municípios também. E temos onde a obra foi criada em Belo Horizonte, nós temos um prédio lá, onde a gente também trabalha com educação lá. Então, hoje a gente tem muitas parcerias. Assim, o fato da gente ter essa credibilidade é porque ele deixou toda essa bagagem para a gente. Então, nós temos um número muito grande de empresas, né, parceiras. Nós temos uma parceria muito grande com o poder público também. E, ou seja, eu vou perguntando um pouco sobre isso, você que fez administração, né? Então, ele foi te levando nessa direção, né, como você falou, e o que você acha que faz na sua cabeça você acha que faz isso, esse sucesso, esse profissionalismo, vem de onde? No aspecto administrativo. Eu sei que tem também toda uma dinâmica da pedagogia, né, do processo, mas no aspecto da gestão, o que você acha que é interessante, que você considera como importante, né, como uma diferença de vocês, um trabalho que vocês
estão atentos? Eu acho muito importante, a gente sempre foi muito cuidadoso e muito inovador. A gente nunca está satisfeito com o que a gente tem. Então, em 2008, nós descobrimos que a Fundação Dom Cabral poderia nos ajudar na área de gestão. Na verdade, nessa época não existia nada direcionado ao terceiro setor. Mas um conselheiro nosso, que conhecia muito a Fundação Dom Cabral, falou que a gente deveria fazer um contato. Então, nós iniciamos nossa parceria trabalhando junto com empresas. Né? Aí, depois de 2 anos, em razão de ter algumas organizações sociais participando junto com empresas, a Fundação Dom Cabral criou, então, um setor para trabalhar exclusivamente com o social. Então, aí eu acho que está a grande virada da profissionalização. Né? Porque nossa equipe é extremamente qualificada. A gente remunera de acordo com a competência, remunera bem a pessoa, porque é importante que o trabalho dele seja perfeito, seja bom. Né? Então, estamos até hoje com a Fundação Dom Cabral, tem um acompanhamento mensal, o professor vinha aqui para acompanhar as metas, os indicadores. Então, a gente procura se aperfeiçoar a cada vez mais, né? Com cuidado da transparência, de uma gestão eficiente. E aí, quando eu lembro dos prêmios, quando você criou o Melhores ONGs, porque muita gente fala assim, não, perde tempo procurando para ganhar prêmio, não, mas assim, como é que você vai mostrar para a sociedade que você é qualificado, que você tem um resultado, né, uma transparência no financeiro, em todos os níveis, na governança. É porque quando você começa a receber prêmios. Então, Melhores ONGs foi um momento muito importante para nós, do terceiro setor. E aí eu vou te contar aquele spoiler que eu te dei, que eu tinha uma conta. Eu estava ansioso, eu te perguntar agora disso. O que tem para me contar? Então, eu recebi um e-mail de uma pessoa da França querendo fazer uma parceria conosco, porque a gente tem um trabalho de receber o pessoal do Liverpool Hope University para fazer um intercâmbio conosco. Eles vêm desde 2004. Todo ano eles vêm. E essa moça, não tinha nada a ver, ela nem sabia disso. Ela tem um grupo lá, uma organização lá, e eles queriam fazer experiências no Brasil, né? Fazer intercâmbio no Brasil. Não conhecia ninguém, então ela começou a pesquisar. Quem que ela descobriu? Melhores ONGs. Que legal. Então, Melhores ONGs hoje já é referência para parcerias internacionais. Então, ela procurou Melhores ONGs e descobriu que de todos os prêmios, são 7 prêmios, só 5 organizações no Brasil têm os 7 prêmios. É verdade. Então, ela pesquisou essas 5 organizações. Nos encontrou, nós estamos trabalhando juntos. Olha que maravilha. Agora, em maio, a gente vai receber 6 estudantes franceses para ficar 2 meses morando aqui. Nós temos uma casa de hóspedes. E graças ao prêmio, graças a vocês, né? Vocês se ganham todos os anos. É só mérito de vocês, não do prêmio. Pois é, mas aí, assim, se não existisse essa credibilidade do prêmio, né, isso que trouxe. Então, eu falei assim, já é uma referência internacional para a gente conquistar parceiros. Então, essa era a novidade que eu queria te contar, que eu fiquei muito feliz. Eu fico muito feliz por vocês também. Bom, para nós, é claro que é um grande orgulho, uma honra também isso. A gente tem percebido isso, não é a primeira vez que tem nos buscado gente de fora, né? Pela referência. E aí, para mim, é até uma oportunidade eu ocupar o teu espaço, mas para falar rapidamente isso, né? Lá atrás, Solange, é o que você falou, como é que... Tinha muita gente contra. Aliás, tinha mais gente contra do que a favor. Eu acho que prêmio, como é que você vai dizer que uma ONG é melhor que a outra, né? Não, a gente não está dizendo pelas causas que elas são melhores, uma causa melhor, mas pela gestão a gente pode dizer sim. Se é mais transparente ou menos, é gestão ou menos. A gente foi muito criticado no início, sem contar as críticas veladas, né, que não surgiam. E aí a gente, ano a ano, vamos lá fazendo, e agora a gente está muito contente. Estamos expandindo ele também, o prêmio, para outros países, né? A gente vai começar agora também na América Latina. Então, fico feliz por vocês. A gente não divulga muito isso, a gente acompanha, né, quais são as organizações que ganham todos os anos, porque aí sim as outras poderiam ficar com inveja, né? Enciumadas da divulgação.
mas a gente sabe que vocês são, e parabéns mais uma vez. Muito legal, muito bom mesmo. E, Solange, então, de fato, eu vejo, quando eu conheci vocês, eu acho que foi nessa época da Dom Cabral, numa das viagens que eu fui para fazer justamente uma palestra junto com eles, era uma aula, na verdade, e esse interesse também da academia em relação ao terceiro setor é curioso porque agora são outros os players. Na minha época, né, quando eu comecei com isso há 25 anos atrás, existia um núcleo na GV que descontinuou, faleceu. Não, na GV acho que faleceu, se eu não me engano, o criador na época. Tinha um núcleo na USP. Na PUC acho que ainda existe, mas ele é muito específico. Mas aí tem outros players aparecendo. Dom Cabral parece forte. INSPER também está com algumas coisas. Mas por isso que eu digo que me surpreendeu na época a conexão, a sintonia de vocês com a academia. Já vinha daí, eu acho, dessa relação. E que é raro, porque as organizações têm um certo distanciamento. Vocês estavam com muita sintonia, trabalhando junto, aprendendo junto, né, utilizando os indicadores, processos de monitoramento, tudo isso. Então, isso se dá, agora que você já disse, eu posso também dizer, isso se demonstra a partir de vocês consecutivamente estarem entre as melhores ONGs do Brasil. Poucas têm essa situação, né? A gente fica muito feliz por isso e por vocês. Mas nessa linha, e aí a minha pergunta é a seguinte: essa gestão, esse processo todo, essa garantia de continuidade, como vocês enxergam? Aí é uma provocação mais que uma pergunta, né? Vocês têm feito situações para que também outras organizações possam se inspirar em vocês? Vocês recebem gente nesse sentido? Existe uma procura por parte de outras organizações querendo saber o que vocês fazem, como é que vocês fazem nessa linha da gestão concretamente? Como é que é essa situação para vocês? Ou isso não acontece? Elas não têm ninguém que vem procurá-los? Não, a gente troca muita figurinha. Muitas pessoas que vêm aqui nos visitar. Eu falei com você que a gente tem uma casa de hóspedes, né, que foi construída há muitos anos atrás. Então, muitas vezes eles ficam aqui e a gente troca muito figurinha. A gente visita organizações. Agora, nós fomos em São Paulo, num evento que teve da Fundação Dom Cabral, fomos em Diadema conhecer uma organização que tem lá. Então, a gente troca experiências, né? A gente faz essas experiências, essas trocas. Inclusive, você está lembrando, a gente, alguns anos atrás, a gente foi convidado pelo Ministério Público para criar uma fundação. O Ministério Público, um senhor partiu, o filho dele era deficiente, e ele deixou em testamento que queria criar uma fundação com o nome do filho. A Fundação Álvaro de César. Então, o Ministério Público não pode simplesmente pegar esse recurso e criar a fundação. Então, nos convidaram, né? Nós fizemos isso gratuitamente, para criar essa fundação. Convidamos os conselheiros, né? Pessoas que estavam dispostas até a lidar com isso. Então, ela está funcionando, está super bem. Para pessoas com deficiência intelectual, né, que é o caso de um rapaz que faleceu, que era o filho. Então, é um dos exemplos, mas nós temos vários que a gente vai trocando, pessoas que ficam aqui para conhecer como é que nós funcionamos. Eu acho, inclusive, isso importantíssimo, né? Crescemos nós e eles. E é uma forma de ser, alimentar o terceiro setor, né? Se dá mais força, mais qualidade. Sim. Porque eu acho que a gestão é quem vai realmente dar solidez para a organização. Não, eu perguntei até com uma provocação, como eu disse, porque um pouco da ideia dessas entrevistas, que não são entrevistas, né, são umas conversas que a gente está fazendo, é um pouco para inspirar também, a partir da vida pessoal, a partir da experiência mesmo da organização e da gestão, porque é isso, ou seja, na iniciativa privada, não existe essa lógica cooperativa. E ainda assim, eles são cooperativos quando criam associações, né? Associação da indústria química, associação dos padeiros. Mesmo sendo competitivos, eles percebem que existem situações que é importante ser solidário, ser cooperativo, trabalhar junto. E no nosso setor, eu brinco sempre que a gente tem, muitas vezes, a gente vive castelinhos, né? Vem fechado para dentro, e eu, há muito tempo, tento provocar essa outra forma de lidar, de conviver. Sempre que existe um bom exemplo nesse sentido, poder esparramar esse bom exemplo, dizer, né, mostrar. Eu, por exemplo, o pessoal que lida com organizações que lidam com crianças com câncer, há muitos anos eles realizam encontros anuais nacionais e também depois tem os regionais de outras organizações, né, para que umas literalmente copiem as outras, né, o que está fazendo bem feito,
possa ser copiado. Afinal, todo mundo tem uma causa comum aí, né? Não faz sentido que eu fique concorrendo com outra organização que faz a coisa igual que eu. E aí eu provoquei também no teu caso, porque eu vejo Minas como um bom exemplo disso. Tem várias frentes que surgem, geralmente, né? Bom, um pouco para Dom Cabral contribuindo com isso, a Fundamig, por um outro lado, também tem uma ação interessante, o Ministério Público de Minas, especialmente, sempre teve uma proposta, né, de encontros, de troca de experiências, né? Então, acho que isso precisaria ser estimulado também para outros países, para outros estados, né? Minas é um país, basicamente, mas para outros. E então era um pouco essa ideia. Uma outra questão que eu queria perguntar para você sobre isso do Instituto e sobre a sua atuação, né? Como que se dá... É um tema que se fala muito pouco, né, no terceiro setor. Como é que se dá a questão do RH, né? Porque você falou que, de forma muito intuitiva, né, o fundador, de alguma forma, ele induziu cada um de vocês para as suas frentes, né? Como é que é isso hoje? Imagino que, além da parte intuitiva, tem uma área de RH, ou concreta, ou tem uma política de talentos, de carreiras. Conta um pouco sobre isso, porque isso é um assunto muito raro, em geral, no terceiro setor brasileiro. Não, nós temos... Como nós temos um atendimento muito grande, conforme eu te falei, em muitos municípios, inclusive, a gente tem, aqui na sede, 146 funcionários. Uau. Grande parte tem curso superior, né? Aqueles que trabalham na área administrativa. Então, inclusive, assim, como nós somos parceiros da Fundação Dom Cabral, a cada ano, 2 funcionários fazem um curso de PDD, Programa de Desenvolvimento de Liderança, de Dirigentes. Então, quer dizer, aí você vê que vai aumentando o nível de qualificação dessas pessoas, né? Claro. E a gente trabalha muito com horas, aula, treinamento. Eu falei com você que a gente tem metas e indicadores a cumprir. Essa é uma delas. Então, deixa eu pegar minha colinha aqui para achar onde é que eu escrevi isso. A gente teve um ano passado... Não achei. Não achei. Um número expressivo de horas de aula e treinamento que a gente dá para os funcionários. Independente de... são cursos que, por exemplo, as aulas da Fundação Dom Cabral, eles fazem horário de trabalho. E muitos cursos que eles fazem, muitas aulas que eles têm acesso, muitas vezes em horário de trabalho. Então, é isso que eu acho que é fundamental. E aí, você cria um comprometimento com a equipe, né? Porque ela sabe que está sendo valorizada, está dando oportunidade de crescimento profissional. Então, a gente tem um turnover muito pequeno, porque existe, assim, um ar, né, muito saudável, né, entre as equipes e os funcionários. Então... como eu digo, eu sou fã de vocês, né? Mas eu fico pensando nas milhares de alunos que eu tive nos vários cursos pequenininhos, né, de captação, enfim. E realmente a diferença que você vê de uma organização para outra, uma que estava mais estruturada, era a educação, era a formação. Claramente, né? Você podia ter organizações muito pequenas, com baixo recurso, trabalhando com pouco dinheiro, às vezes com um convênio, mas se tinha uma proposta de formação continuada, né, de interesse mesmo em continuar aprendendo, era uma diferença brutal. E às vezes você via organizações muito grandes, muito conhecidas, muitos recursos, mas os funcionários, eles não tinham essa coisa, né? Não tinham esse desejo, ou por vontade, ou porque não tinha vontade do dirigente, ou às vezes porque eles também não tinham, uma questão ruim. E eu lembro, por isso que eu digo, desde o primeiro momento que eu enxerguei vocês como gente que tinha uma sede de saber, né? De conhecer, de aprender, de lidar com indicadores para isso, né? Quando foi que começou essa questão dos indicadores? Foi no começo da relação com a Dom Cabral? Foi. Ou já existia? Dom Cabral foi no começo, no começo da relação com a Dom Cabral. Uma coisa que a gente faz, que todo mundo acha interessante, e eu recomendo que todo mundo faça, uma vez por mês a gente faz um café da manhã com todos os funcionários. Então, nós temos um auditório que cabe em 200 pessoas, então cabe todo mundo lá dentro. Então, a gente faz o café
toma café todo mundo junto, todos os funcionários. E aí a gente vai para o auditório e a gente apresenta tudo o que foi feito no mês anterior. Então, por exemplo, a biblioteca, ou a FabLab, ou os cursos profissionalizantes. Nós tivemos outro dia, por exemplo, um rapaz que ganhou um prêmio, né, de judô, um prêmio nacional. Então, aí a gente leva, mostra, apresenta. Né? É um aluno nosso que chegou a esse ponto. Então, isso é tudo compartilhado, é esse momento. Muitas vezes, como nós estamos espalhados em 4 hectares, a gente tem prédios separadinhos, você lembra disso, né? Então, o que acontece? Nem todo mundo sabe o que todo mundo está fazendo. Então, é nesse momento que todo mundo senta junto, troca ideias, conversa e sabe. E cada um que fez alguma coisa interessante, ele conta para os colegas. É curioso dizer isso. Isso une o grupo. Total. É legal você dizer isso porque a gente também faz uma reunião, mas guardadas as devidas proporções, né? Um time de 7 pessoas, né? Muito menor, mas a gente também faz todo mês um encontro virtual também, né? E foi agora essa sexta. E eu reparei que é justamente o que você falou. Para mim, é quase que um encontro burocrático, né? De botar o papo em dia, com o que cada um fez e tal. Mas eu senti, especialmente nessa sexta, como cada um saiu com uma energia renovada. Sabe? Saber entender um pouco o conjunto de tudo, né? Porque não fica só naquela função do que está fazendo, então entende a estratégia maior. Eu tive justamente essa sensação. E eu imagino que, enfim, entre 6 ou 7 é isso. Imagina você mobilizar quase 200 pessoas, né? E também saírem de lá sabendo do judô, sabendo de outro. Então, no final é o mesmo, independente do tamanho, né? É o mesmo princípio, né? Compartilhar informação, né? Gerar essa situação de estar junto, de aproximar. E Solange, dentro desse raciocínio, uma pergunta que eu sempre faço para organizações que lidam com crianças. Vocês têm contatos, não digo com todas, mas vocês têm bons exemplos de crianças que hoje estariam aí já, né? Talvez com a minha idade, não sei, né? Mas enfim, que passaram lá atrás ou que têm, que vocês convivem, conhecem, sabem da existência, são exemplos que vocês até talvez comentam. Existe um pouco essa ponte com essas crianças que passaram por vocês? Existe. Inclusive, assim, muitos que foram estudar aqui, entraram com 6 aninhos para estudar, hoje são funcionários, são chefes de setor, sabe? E, às vezes, o filhinho dele está estudando aqui agora, né? Então, a gente tem muito... a gente gosta muito quando a gente faz isso. A gente tem de trazer a comunidade para dentro da casa. Então, quanto mais pessoas da comunidade a gente contrata, melhor. Só quando, às vezes, uma qualificação que não encontramos aqui. Mas isso é muito rico. E a gente recebe visitas, às vezes vem visitar, sabe? E tem muitos muito bem colocados, a gente fica feliz com isso. Essa troca a gente faz e é muito rica. Para a gente, né, que às vezes viu a criança pequena, né? É muito... Eu recomendo sempre, eu falo isso, ou seja, se essa pessoa vai visitar lá, então tira foto, faz um vídeo, pega um testemunho, porque organizações que lidam com crianças, a coisa mais concreta de mostrar o resultado e o seu sucesso são essas crianças que viraram adultos, né? E são adultos excelentes cidadãos, né? Não precisa ser o milionário, nada, mas de repente são pessoas boas, né? Pessoas que fazem o bem, trabalham corretamente, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu recomendo sempre, que vale a pena fazer, e é o melhor cartão de visita que existe, né? Muitas organizações, às vezes, ficam também olhando só para o que estão fazendo hoje, mas por aí o que você falou, passaram 2 milhões de pessoas por vocês esses anos. Imagina onde essas 2 milhões de pessoas estão hoje, né? O que significa, onde elas podem estar. Eu também, há 2 horas atrás, eu estava numa outra reunião, enfim, criando aqui também uma fofoquinha desnecessária, talvez, mas é porque eu estou muito honrado de estar fazendo isso, né? Eu estudei num colégio espanhol em São Paulo, era bolsista nesse colégio, né? E agora, a gente está conseguindo fazer agora com que um grupo, eu e mais um grupo de pessoas, a gente vai criar um fundo de bolsas para esse mesmo colégio, porque tem outros bolsistas que possam também estudar nesse colégio. A gente está finalizando isso, essa reunião há 2 horas atrás foi esse processo. Mas o curioso é que isso partiu porque a gente foi lá falar com eles, né? Ou seja, o colégio não imaginaria que ex-alunos, ex-bolsistas, onde estão, nem tem contato, né? Então, falo, não, você tem que se promover uma dinâmica até para a gente saber essas pessoas, o que a gente...
no meu raciocínio é muito essa lógica do giving back que eu falo, né? Ou seja, de você retribuir, a ideia da retribuição, né? Essas 2 milhões de pessoas que passaram por vocês, eu tenho certeza que se elas forem minimamente conversar com elas, né, você gera uma possibilidade de retribuição, de reconhecimento, um bom testemunho, talvez uma doação, talvez, né, ou uma... E a gente não tem noção. A gente, no nosso dia a dia, esquece disso. Né? Boa ideia, vou trabalhar nessa direção. Eu já sei que o que eu vou falando, geralmente vocês pegam e já começam a fazer. Então, vou aproveitar que estão assistindo para isso. Mas, enfim, eu queria fazer uma última pergunta para você, no sentido de também estimulando os outros que estão nos assistindo, seja no presencial, seja no ao vivo aqui ou então depois gravado. Mas imagina o seguinte, bom, essa história de vocês, que é uma história tão bonita, né? Como é que vocês veem esse futuro, né? Ou seja, como é que você enxerga essa organização daqui a... Quanto que tem? Você falou que tem 65 anos, né? Como é que você vê? Você consegue imaginar essa organização daqui a outros 65 anos, né? Ou daqui a 50, 100 anos? O que você acha que vai estar acontecendo? Já pararam para pensar nisso? Não sei, eu imagino que vai, né? Nós estamos trabalhando a sucessão também, né? Constantemente, né? E eu acredito que vai num crescendo em termos de qualidade, porque a nossa preocupação não é só a quantidade, claro. Mas é o que nós oferecemos para essas pessoas para transformar suas vidas, né? O que significa tudo aquilo que eles vivem por aqui. A gente está sempre buscando mais parceiros, buscando novas possibilidades. A gente tem uma gama muito grande de cursos de qualificação profissional. Agora, por exemplo, uma parceria com o governo do Japão e a Yamaha para uma escola de mecânica de motos, que a gente não tinha. Mas havia uma demanda. Então, é uma parceria internacional também, né? Então, ficamos super felizes. Foi um evento, o cônsul-geral do Japão veio a Belo Horizonte, ele fica no Rio, né? Então, foi... E o Japão é um grande parceiro. Mas a gente busca sempre isso, de consolidar o nome da organização para que ela seja vista daqui a alguns anos da mesma forma, né? Com o mesmo respeito e credibilidade que a gente vê, né? Então, a gente tem muito essa busca, né? A gente, por exemplo, como nós fizemos agora o CCD 5 anos, a gente fez o quê? Cada funcionário, cada pessoa, cada conselheiro, diretor, escreveu um texto, né? Colocamos numa cápsula de plástico bem fechadinha, colocamos num baú grandão e foi enterrado para que daqui a 35 anos, quando ela fizer 100 anos, ela dê o depoimento de quem estava aqui. Olha que legal. Emocionada, porque assim, foi uma ideia muito legal do pessoal de comunicação. Então, todo mundo deixou o depoimento, assim, tem fotos, tem um livro de 50 anos que a gente já fez, né? Uma série de coisas que a gente estava guardado que está lá dentro. Então, daqui a 35 anos, quando tiver 100 anos, ele vai ser aberto tudo isso, o pessoal vai ver. Que maravilha, muito legal a ideia, muito bacana mesmo. Olha, o Vinícius está fazendo uma pergunta aqui. Gostaria de saber se eles têm dentro da organização algum negócio social desenvolvido para angariar fundos para manutenção e preservação dos projetos deles. Tem algum negócio social como que arrecada dinheiro para vocês? Nós temos nosso fundador, há 48 anos, criou uma fábrica de telas de arame para dar sustentabilidade à organização, porque ele recebia recursos de pessoas físicas nessa época, não existia participação de empresa. Então, assim, se a pessoa adoece na família, você não dá o donativo, sabe, essas coisas assim, e ele ficava desesperado, porque a criança está aqui todo dia. Claro, tem que então, ele criou uma fabriqueta bem simplesinha. Hoje é uma grande fábrica de telas, uma das maiores que tem. E você não vai acreditar. Nós fomos convidados pela Bel para fazer uma franquia. Nós temos uma loja lá em Belo Horizonte, no Ponto Nobre, que é uma franquia da Bel Bandeira. Então, Bel Ubercar. Então, você tem uma organização social fazendo uma franquia com uma multinacional. Porque a nossa gestão é muito boa.
né? É muito boa, que incrível. Então, mas essa franquia, então, pode se esparramar pelo Brasil inteiro e parte dessa renda da franquia vai para vocês, então? Vai. Uhum. Que legal. Então, é aquilo que a gente chama de autossustentabilidade. Nós somos em referência no Brasil, porque tem muitos lugares, por exemplo, o Hospital Mário Pena criou um núcleo de excelência, então a gente vende o serviço dele para sustentar a parte das pessoas que é gratuito. O professor Arlindo, naquela época, nós moramos numa área rural, né, igual eu te falei, tem sítios de fazendas, ele falou assim, vou vender para os sitiantes e fazendeiros cercar a propriedade deles. E foi, olha, uma coisa interessante. Hoje é uma grande fábrica. Que incrível. Eu não lembrava desse caso, não. Pois é. Existia alguma coisa de... Mas vocês têm mais, né? Eu acho que vocês tinham mais coisas. Tinha uma fábrica de massas, mas essa não existe mais. Não tem? Tá, eu lembro que tinha alguma coisa de geração de renda que eu lembro que já tinha esse assunto. Mas eu queria só falar um pouquinho da Fundamig. Hoje eu sou presidente da Fundamig, né? Eu não sabia. Parabéns. Legal, ótimo. Diga lá, claro, fique à vontade. Trabalho lá desde 2011, que eu estou ligada, né, aos processos lá, e eu acho que a Fundamig tem um papel muito importante, né, de congregar, de fortalecer, né, de integrar as organizações sociais, né, tanto fundações quanto associações. Então, a gente está num processo assim, também em parceria com a Fundação da Cabral, de melhoria, de crescimento, de desenvolvimento, e, ao mesmo tempo, que acolhemos mais de 100 organizações dentro da Fundamig. Aí, um dia a gente pode até falar sobre isso. Porque é o fortalecimento. Sabe uma coisa que eu gosto muito? Só um minutinho. Os selos que você criou, selo transparente e selo ONG verificado. Pois é. Você está incentivando as pequenas a se organizarem. Exato. Porque você tem um selo, é diferente de qualquer empresa, qualquer pessoa. Olha, eles têm um selo ali. Então, ela é pequenininha, mas tem um selo, significa que ela tem gestão, né, não? Essa e aí ideia. Ela vai crescendo, ela vai crescendo. Essa é a ideia. Eu tinha a sensação, Solange, com o selo do ar, que a gente estava chegando no teto, ou seja, estava atingindo, ainda falta muito, mas estavam atingindo uma boa parte das organizações que tinham capacidade de ter aquele selo. E nossa intenção não é criar uma certificação para a elite das ONGs, é que todas possam se beneficiar e subir a régua, que a gente fala. Então, o ano passado a gente ficou estudando muito isso, pensamos se poderia ser um modelo de crescimento, né, tipo o selo básico, intermediário avançado. A gente criou essa outra dinâmica que eles não conflituam, basicamente. Uma organização pode ter os 3 selos. Isso não é um problema, porque eles têm funções diferentes. Eu estou aqui fazendo propaganda, nem deveria, né? Mas, enfim. Depois, quem quiser ter interesse, vai lá no processo. Mas foi uma ideia brilhante sua, né? Esse olhar, geralmente, as pessoas não têm, né? Então, obrigado, acho muito bom. Você está subindo a régua mesmo, você está ajudando as pequenas a buscarem. Serem médias, as médias serem grandes. Justamente. E o Prêmio Melhores também como um estímulo para se chacoalhar anualmente, né, nesse sentido. Mas você estava falando da Fundamig, vamos marcar um outro dia, Solange, uma conversa específica de Fundamig. Eu tenho o maior orgulho, acho muito bacana o trabalho que vocês fazem. É um caso que não tem em outros estados, a gente podia pensar em como replicar esse modelo institucional. Eu acho que tem uma questão que precisamos reforçar a Fundamig financeiramente, né? Tem uma questão aí completa, que eu também sei e quero acompanhar, onde eu puder ajudar, mas eu acho que o processo institucional da Fundamig poderia ser replicado para outros estados. Então, a pensar como trabalhar isso. Espera que agora lotou de pergunta aqui, Solange, está virando um sucesso global aqui. Vamos lá. A Vilda pergunta: como estão fazendo para deixarem sucessores para a continuação da instituição? Nós estamos fazendo 48 anos de assistência à sociedade mato-grossense, já atendemos mais de 35 mil famílias. Essa é a Vilda, está perguntando sobre isso, sobre a sucessão. Você comentou um pouco, mas talvez poderia legal comentar um pouco mais, né? Pois a gente estava preocupado lá em 2008 com a sucessão. A gente estava realmente sem saber como fazer para atrair pessoas para dar continuidade à obra. Então, teve um conselheiro nosso que trabalhava na CEMIG e conhecia a Fundação do Cabral, e ele falou assim: olha, vocês têm que qualificar a equipe de vocês, porque qualquer pessoa que chegar vai pegar o sistema andando, a engrenagem vai estar andando. Então, por isso que a gente preocupa tanto com a qualificação das nossas equipes. Sim, porque assim, qualquer pessoa que chegar, a engrenagem vai estar funcionando tão bem que não vai ter como impedir.
Então, claro. É assim que a gente trabalha. Você qualifica e a sucessão vai vir naturalmente, sabe? É isso mesmo, né? A gente não tem que recomeçar do zero nada, né? As coisas já funcionam, né? Isso é uma preocupação também que a gente tem que ter sempre com as organizações. Muito bom. Malha Cuca fala de bumerangue, que depois vocês podem trocar ideias, acho que ele vai poder passar contato sobre isso, acho que é alguma questão de material que ele faz. Vinícius, somos a Fortino, uma instituição de contagem, vem próximo a Betim, como é feito uma troca de instituições, aí o Vinícius pode entrar em contato também diretamente com o pessoal lá com a Solange, né, com o pessoal lá da Ramakrishna. Gratidão a Deus que oportunizam pessoas do bem sem auxiliar. Tá. A Vilda, ela, o que comentou sobre Mato Grosso, ela é da Associação Centro-América de Karatê Shotokan. Eu lembro dessa organização, ela ganhou também o Prêmio Melhores em 2018. Eu acho que é isso, então. Solange, muito bacana. De novo, conheci um pouco mais de você, de vocês, do trabalho de vocês. Sou muito... parabenizo, acho que é um trabalho excelente, acho que é muito, muito bacana, bom saber um pouco mais sempre. Fique à vontade, queria deixar as últimas palavras aqui nessa conversa nossa, que aí você fala e na sequência eu já encerro, mas o microfone é seu. Não, eu fiquei assim, realmente muito feliz, né, pelo convite, por estar conversando com você, é uma pessoa que eu admiro, respeito muito. E fortalece, né, toda aquela busca que o terceiro setor tem de credibilidade, de transparência. É um apoio que a gente tem, é uma pessoa que nos representa também, né? E desejo assim, quem quiser fazer contato, fique à vontade, né? Entre no nosso site, tenha lá os contatos. E também felicidades para você, muita. Você é uma pessoa muito especial para nós. Somos todos. Obrigado, Solange. Obrigado, então, todos que estão assistindo. O pessoal comentou aqui como entrar em contato. O acesso diretamente na Ramakrishna no próprio site, o acesso ao Instituto Doar também pelo próprio site. Hoje em dia, não tem erro. Vai no Google que ele resolve todas as paradas, tem as coisas que precisa. Não fico aqui fazendo muito propaganda do selo, isso também outras situações para isso, mas também tem informações do Instituto Doar. Mais uma vez agradecer quem nos assistiu, quem está nos assistindo, continuem, ou seja, se vocês estão aqui ao vivo é porque vocês estão inscritos, então estou tranquilo, mas você que está me vendo, que está assistindo, que foi gravado, talvez você não esteja inscrito, aí logo embaixo aqui no processo onde está o vídeo no YouTube, tem o acesso para você poder se inscrever e assim ser lembrado todas as terças-feiras dessas entrevistas com gestores tão especiais quanto a Solange. Obrigado, Solange. Até a próxima. Espero poder vê-la em breve. E a gente se vê, então, na próxima terça também, todo o resto do pessoal. Obrigado. Um abraço, Solange. Tchau. Até mais. Tchau.